Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Nós estamos trabalhando nesse mês o tema fortalecendo a fé dos irmãos. Mostrando através do livro de 2 Pedro o que se espera e o que deve se esperar de cristãos comprometidos com o Evangelho e com a palavra de Deus em tempos de dificuldade. Na primeira epístola, Pedro tratou da questão de como enfrentar o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho, e ele nos apontou pelo menos 6 atitudes que devemos tomar frente à possibilidade de sofrer por causa do Evangelho, em função do testemunho que nós devemos dar em tempos difíceis. Agora, em 2 Pedro, Pedro vai tratar de problemas que acontecem dentro da igreja. E ele se concentra especialmente na ação de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos professores, que de dentro da igreja surgem com ideias que não glorificam o nome de Deus e não trazem honra ao Evangelho, pelo contrário, levam as pessoas a se afastarem de Deus e a não conhecê-lo e viver para a sua glória. Ele se concentra então nos falsos mestres e ele dá uma atenção muito especial a um certo gnosticismo, que era uma heresia da época de Pedro, que estava surgindo não ainda plenamente desenvolvida, mas já com as primeiras heresias sendo apontadas. Gnosticismo é uma palavra que vem de gnose, que significa conhecimento. Então os gnósticos, eles diziam que eles tinham o verdadeiro conhecimento e que as pessoas precisavam ser iniciadas por eles nesse tipo de conhecimento. O conhecimento que eles tinham negava a divindade de Jesus. Eles diziam que Jesus jamais era Deus verdadeiramente e que o ensino cristão da encarnação de Cristo e da ressurreição de Cristo não eram verdadeiros, eram apenas aparentes. Os gnósticos faziam uso também de uma outra heresia chamada docetismo. Docetismo vem de uma outra palavra grega que significa imagem, aparência, dokel. E então eles diziam que o ensino cristão de que Deus havia se encarnado numa pessoa e de que Jesus havia ressuscitado fisicamente do meio dos mortos era apenas uma aparência, era apenas uma imagem, não era real, não tinha acontecido verdadeiramente. É mais ou menos aquela ideia que diz assim: Elvis não morreu, ele continua vivo nas nossas memórias, né? Então, porque se lembra, porque se canta, porque se ouve falar, então essa é a verdade, mas fisicamente nunca aconteceu. Então os cristãos, eles se colocam na defensiva e eles mostram que isso não é verdade. No domingo passado, nós mostramos os 3 fundamentos da resposta cristã a esse tipo de heresia. O testemunho apostólico. Pedro tinha estado com Jesus, tinha andado com Jesus, tinha comido, bebido, dormido juntamente com Jesus por 3 anos e meio. Ele fala do cumprimento das profecias. Todas as promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, do Cristo, elas haviam se cumprido literalmente na pessoa de Jesus Cristo. E o terceiro argumento é a inspiração das Escrituras. Na época de Pedro, a Bíblia não estava completa ainda, mas vários livros do Novo Testamento já estavam circulando entre a igreja. Várias cartas de Paulo, quase todas elas, talvez todas elas.
Alguns evangelhos, provavelmente Marcos, Mateus e Lucas, já estavam circulando, faltando apenas o evangelho de João, que foi o último a ser escrito. Então, quase todo o Novo Testamento já estava pronto, e nós vamos ver no capítulo 3, ele vai mencionar os escritos de Paulo, e ele então diz que tudo isso não foi dado por vontade humana, mas foi inspirado por Deus, e está agora começando a circular para que as pessoas conheçam o evangelho. No decorrer dos séculos, então, esses 3 argumentos passaram a ser fundamentais para nós. O testemunho apostólico, nós herdamos o que eles vivenciaram, viveram e transmitiram para nós. O cumprimento das profecias, as do Antigo Testamento e as do Novo Testamento, de modo que nós sabemos que Jesus virá a segunda vez, e essa era uma outra doutrina negada pelos gnósticos, de que Jesus não vem coisíssima nenhuma. E a igreja então diz, olha, assim como ele veio por causa das promessas do Antigo Testamento e elas se cumpriram, então todas as novas promessas feitas por Jesus e o Novo Testamento vão se cumprir também, porque elas estão baseadas nas primeiras. Se as primeiras se cumpriram, as próximas também se cumprirão. E por fim, a Escritura Sagrada. Naquela época, muita gente não cria na Bíblia. Ontem, no grupo dos adolescentes, nós respondemos uma pergunta. A programação ontem foi Pergunte ao Pastor. Me encheram com 10 perguntas. E uma delas é, como que eu posso falar de Jesus para quem não acredita na Bíblia? A resposta é que isso não é novidade. Desde o Novo Testamento era assim. Nós sempre falamos para pessoas que não acreditam na Bíblia. Tem muitas pessoas que dizem que acreditam na Bíblia, mas na hora do vamos ver, nega tudo. E tem muitas pessoas que não creem mesmo. Como que eu vou convencer essas pessoas de crerem? Quem convence sempre foi, sempre será o Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem testifica com o nosso espírito de que nós somos de fato filhos de Deus. E é Ele quem nos faz lembrar e usar a Escritura nos momentos que nós mais precisarmos. Às vezes você fala assim, pastor, a minha memória não é tão boa como era antigamente, de modo que eu nem sei mais como que eu uso a Bíblia. Aí você é colocado numa situação difícil e o Espírito Santo faz você lembrar de coisas que você nem lembrava mais. Mas estavam lá, guardadas lá no fundo do profundo, do infinito fundo da sua alma. E o Espírito Santo traz na hora que Ele achar apropriado. Por isso, continue lendo a Bíblia, continue estudando, porque na hora que você precisar, o Espírito Santo, sim, fielmente te ajudará a fazê-lo. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 2, e o capítulo 2 é a marreta na bigorna do livro de Pedro. Ele é um capítulo muito duro. Naturalmente, ele é subdividido em 3 partes. Até o versículo 11, eu vou trabalhar hoje só até o versículo 9, eu vou fazer uma quebra meio que inadequada no texto. Depois do versículo 11 até o versículo 16, e depois do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou trabalhar hoje do verso 1 ao verso 9, eu quero mostrar quem são os falsos mestres e os seus ensinos, e terminar com uma promessa no versículo 9, que Deus faz àqueles que permanecerem fiéis. E no domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos trabalhar do verso 11, do verso 10 até o final do capítulo, mostrando as características dos falsos mestres e o perigo da reincidência no seu pecado. No domingo que vem é o domingo que puder dar aula, tá certo? Fica aí subentendido subliminarmente, tá bom? Então hoje eu quero falar, embora esse não seja o tema central do texto, mas o nosso propósito é mostrar como que Deus fortalece a nossa fé. Como que Ele fortalece a nossa fé em meio à luta que nós temos com os falsos ensinamentos do Evangelho. Esse é o nosso esboço, não vou repeti-lo dessa vez, mas hoje nós vamos trabalhar no estudo 4, saibam que o Senhor sabe livrar o justo da provação, e a provação aqui é a provação de ter que lidar, reconhecer e rejeitar o falso ensino
na vida da igreja. E aí a nossa pergunta para entrar no texto é a seguinte: como identificar e neutralizar a ação dos falsos mestres na igreja? Como que eu posso identificar, como que eu posso reconhecer e como que eu posso neutralizar a ação dos falsos mestres na igreja? Pedro usa aqui, eu quero usar 4 argumentos de Pedro para mostrar qual deve ser o que nós precisamos aprender sobre isso e como que nós devemos lidar com essas questões. Então, Pedro entra no assunto principal da sua carta: como reconhecer e neutralizar a ação dos falsos mestres na igreja. E antes de mais nada, é preciso dizer que nós não estamos livres de ter no nosso meio alguém que ensine o erro e que de repente comece a ganhar o ouvido de muitas pessoas. Quando eu estava lá na primeira igreja, apareceu um senhor lá, muito simpático, muito estudado, e ele começou a frequentar os cultos e de repente ele criou um grupo de estudo na casa dele, chamando membros da igreja para comparecer. E lá ele ensinava um monte de coisa que na Bíblia não estava ensinada. E nós tivemos que chegar a ele e convidá-lo educadamente a não frequentar mais a igreja, caso não mudasse a perspectiva do ensino que ele estava querendo introduzir sem permissão no seio da igreja. Acontece. Eu me lembro que aqui na Vila Nova, há um tempo atrás, na época do reverendo Jonas, foi necessário escrever uma pastoral sobre uma heresia que estava surgindo por meio de uma jovem no seio da igreja. Ela estava chamando jovens daqui para ir lá naquela igreja, a igreja de Goiânia. Uma igreja que rejeita todas as outras e que chama todas as outras de hereges. E eu me lembro que foi difícil, porque muitos jovens da Vila Nova e da primeira igreja estavam sendo convidados e levados por essa jovem, muito querida, muito respeitada, para este local. E deu trabalho. Então, a gente precisa identificá-los e a gente precisa neutralizá-los, não pela violência, mas pelo ensino verdadeiro e por uma ação pastoral que seja digna. Eu tive de atuar uma vez num caso de um senhor que ele havia se aproximado de uma viúva da igreja e estava vivendo às custas dela. Queria viver maritalmente com ela sem se casar. E aí, quando ela veio para a classe de catecúmenos, chegou o dia do exame, nós perguntamos: como é que é o seu relacionamento com aquele senhor? E ela confessou o que estava acontecendo. Então eu liguei para ele e disse: eu quero conversar com você amanhã no gabinete pastoral. Foi 20 minutos de xingamento que eu tive que ouvir no telefone. O camarada, que era tão doce, botou todas as unhas e garras e tridentes do lado de fora. E me xingou por 20 minutos no telefone, xingou a IPB, xingou as pessoas, xingou um monte de gente. E eu disse: vem falar isso na minha frente. Ele não apareceu mais. Foram 3 anos para aquela senhora ser restaurada na igreja outra vez. E eu me lembro que depois que eu saí da igreja, fui convidado para pregar lá no aniversário e ele apareceu. Ele entrou lá na porta. Na hora que ele viu que era eu que estava no púlpito, ele deu meia volta e foi embora. Eu falo, e eu me lembrei de Calvino que diz: de vez em quando, se a gente puder colocar uns lobos para correr, faz bem para a igreja. Então, essa possibilidade existe. E nós vamos mostrar no verso 2, 1 a 9, quais são os falsos mestres e qual é o seu fim. E depois do verso 10 ao verso 22, a sedução que eles trazem e a decepção que eles provocam na vida da igreja e na fé das pessoas. Eu quero mostrar 3 argumentos negativos a respeito dos falsos mestres e um argumento positivo a respeito do cuidado de Deus quando temos que enfrentar essas situações. Então, em primeiro lugar, os falsos mestres são um perigo que surgem dentro da própria igreja.
Quando nós estudamos a história da igreja, lá no início nós estudamos os polemistas e os apologistas. Os apologistas eram aqueles que defendiam a fé diante de quem não era cristão. E os polemistas eram aqueles que defendiam a fé diante daqueles que se diziam cristãos e estavam atuando dentro da própria igreja. Então, lidar com o falso ensino é o que nós chamamos de polêmica. A palavra polêmica, ela não é muito querida no nosso meio. Você é um criador de polêmicas. A Bíblia ensina, e a história da igreja comprova, que nós precisamos sim ter polêmicas na igreja, mas polêmicas que sejam conduzidas pela Escritura e não por desejos de poder, de proeminência, de domínio dentro da casa de Deus. Sempre que o falso ensino surgir, nós temos que levantar a polêmica, chamar a atenção para as Escrituras e mostrar para essas pessoas que elas devem ou se arrepender, ou abandonar, ou se afastar do corpo de Cristo. A pergunta, então, que Pedro já levanta, que essa afirmação de Pedro já levanta logo de início é: como identificar os falsos mestres? Olha como que Pedro começa, ele diz, assim como, faz uma comparação, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim como tinha falso profeta no Antigo Testamento, tem falso mestre no Novo Testamento. Então, onde nós vamos buscar as características desses falsos mestres? Pedro está dizendo, olha para os falsos profetas, veja como Ezequiel, Isaías, Jeremias os identificaram e apliquem o mesmo ensino sobre esses agora do Novo Testamento. Nós podemos identificar pelo menos 4 características dos falsos profetas que o Antigo Testamento mostrou para nós. A primeira delas é que os falsos profetas, eles diziam que as pessoas queriam ouvir, porque procuravam a popularidade e o aplauso. Abra a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 13, versículo 16, para você ver como que era a mensagem desses falsos profetas. Ezequiel, capítulo 13, verso 16. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém para ela, têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Os falsos profetas diziam para Jerusalém, olha, os assírios não vão invadir a cidade. Os babilônios não vão conquistar Jerusalém. Mas vinham os profetas de Deus e diziam, vai sim. E aí eles colocavam os profetas de Deus na cadeia e aumentavam o salário dos falsos profetas. E aí os exércitos apareciam na frente dos muros da cidade e quem estava certo? Não é? Então, eles dizem paz para agradar o ouvido das pessoas, é o que elas querem ouvir. As pessoas vêm na igreja querendo ouvir coisas amenas. Hoje o que domina nos púlpitos evangélicos do nosso país são as mensagens de autoajuda, não a Bíblia Sagrada. Não diga algo que ofenda as pessoas, não diga a verdade para elas, e se for dizer, seja o mais eufemista possível. Diga palavras agradáveis, porque é isso que elas precisam. Um líder de uma igreja uma vez falou para mim, pastor, tire o momento de contrição da liturgia. A gente passa a semana toda brigando com o patrão, ouvindo chateação de cliente, tendo que lidar com um monte de problema, e aí chega aqui na igreja, tem um momento em que a gente ainda tem que reconhecer que é pecador. Tira isso da liturgia. É assim que as pessoas têm se comportado. No seminário tem uma matéria que é ministrada pelo reverendo Jairo Júnior. De vez em quando ele solta os alunos nas igrejas de Goiânia. Ele diz, olha, vai para a igreja tal, ele dá o nome de várias igrejas, e assista o culto lá algumas vezes. E eles vão. E eles têm que trazer
para o seminário e descrever o culto que eles assistiram. E na maioria dos casos, nessas igrejas, não há um momento sequer para confissão de pecados. Mas há muita música, muita luz, algumas têm até gelo seco e muita pulação. E a gente fica morrendo de vontade de trazer isso para a nossa igreja também às vezes, não é? As pessoas se afastam da Escritura e buscam o aplauso. Elas dizem paz quando não há paz. Uma vez apareceu um profeta aqui em Goiânia e ele fez inúmeras profecias da vitória do Evangelho em Goiânia. Eu era pastor lá em Rubiataba nessa época. E aí um colega nosso lá da região veio, assistiu às profetadas desse profeta. E ele falou, olha, mas o que Deus tem para Goiânia é maravilhoso, a gente tinha que estar lá. Aconteceu nada daquilo que o cara falou. Tudo mentira. Tudo agradável aos ouvidos. As pessoas saíam maravilhadas, dizendo, puxa vida, como Deus é bom. Mas não aconteceu nada. E o resultado, então, é decepção. As pessoas ficam decepcionadas com Deus e não com o profeta que ensinou e falou e pregou a mentira. Então, Pedro diz, é assim que são os falsos profetas. E, segundo, eles estavam sempre interessados em obter benefícios pessoais diante do povo de Deus. Miqueias, capítulo 3, versículo 11, diz que os profetas da sua época adivinhavam por dinheiro. Uma vez chegou no meu gabinete, eu era pastor no interior de Goiás, um casal com problemas e pediu conselho, e eu abri a Bíblia, expliquei para eles, e aí quando eles terminaram, eles perguntaram, quanto que o senhor vai cobrar por essa consulta? Eu falei, não cobro nada, a igreja paga o meu salário. Por que você está falando isso? Não, porque eu fui ali na Universal e o pastor cobrou R$600 para fazer uma oração para melhorar meu casamento. E o senhor não vai cobrar nada. Então, eu vendo oração, né? O falso profeta, ele vive por dinheiro. Quando você lê a Didaquê, que é um dos livros pós-apostólicos mais antigos da igreja, foi escrito por volta do ano 100, ele tem um capítulo que chega até a ser engraçado, quando ele fala sobre como descobrir o falso profeta e o verdadeiro profeta. E tem 2 versículos na Didaquê que chamam muita atenção. Ele diz, se o profeta chegar na sua casa e pedir hospedagem, se ele ficar até 3 dias, ele é um profeta verdadeiro, mas se ele ficar 4, é falso profeta. Olha que engraçado. Se ele vier na sua casa e pedir dinheiro para outro pregador, ele é um profeta verdadeiro, mas se ele pedir para ele, ele é um falso profeta. Está na Didaquê, um livro do ano 100 depois de Cristo. Por quê? Porque tinha muito pregador itinerante. Eles estavam obedecendo o ide do evangelho e pregando. Então alguns também saíam para tirar proveito disso. E aí eles procuravam o dinheiro para a sua subsistência, mais do que pregar o evangelho com fidelidade. A Bíblia diz que o pregador, ele é digno do seu salário. Mas há uma coisa é você trabalhar e receber o seu salário, e outra coisa é você começar a colocar preço nas coisas que você vai fazer em nome de Deus. E Miqueias diz que no tempo dele, as pessoas pagavam para os profetas adivinharem. Qual a diferença do tarô e do búzio que você vê pregado nos postes aqui do nosso setor? Joga-se cartas, amarra e desamarra trabalhos, né? Engraçado essas coisas. E tem gente que faz isso no meio evangélico. Eu estava conversando ontem com um irmão aqui na reunião dos jovens, e nós estávamos conversando sobre David Wilkerson. Quem se lembra, David Wilkerson é aquele pastor do filme A Cruz e o Punhal, do livro A Cruz e o Punhal. Ele faleceu há pouco tempo atrás, num acidente de automóvel, já bem idoso. David Wilkerson, a última vez que eu vi um sermão dele na internet, ele estava falando de um pastor que dizia o seguinte: você não deve dar suas contribuições financeiras para a igreja, porque não é a igreja que te abençoa. Quem te abençoa é o pastor. Então você tem que dar o seu dinheiro, a sua oferta é para o pastor.
E aí, na igreja desse pastor, enquanto ele estava pregando, as pessoas que se sentiam abençoadas vinham à frente e jogavam dinheiro nele. Ficava parecendo aqueles filmes de stripper, que as pessoas ficavam colocando dinheiro nas mulheres enquanto elas faziam suas performances. Jogando dinheiro no pastor, porque ele é que abençoa a igreja, não é a instituição. E assim tem dessas coisas para tudo quanto é lado. Aqui no Balneário Meia Ponte, um pastor diz: você tem que dar o seu 13º para a igreja, porque é a oferta do segundo boi. De onde que tirou essa história do segundo boi? O segundo boi, lá no caso de Eliseu, é de lá que vem essa história. Ele oferece o segundo boi em sacrifício porque Elias o chamou para o ministério. O segundo boi era o boi que a família oferecia em sacrifício nas ocasiões importantes para agradecer a Deus a sua bênção. Aí esse pastor diz que o segundo boi é o 13º. Como o segundo boi foi oferecido, então você tem que oferecer o seu 13º para ele, não é? Assim vai. Eles adivinham por dinheiro. Terceiro, eles estavam sempre interessados, eles tinham uma vida pessoal dissoluta. Isaías 28, 7 e Jeremias 23, verso 14, verso 32, mostram que muitos profetas do Antigo Testamento, que eram falsos, estavam envolvidos em embriaguez, adultérios e falsidade. E a gente vê isso por aí. Uma senhora, certa vez, diz: crente não fica doente. E aí ela é pega lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, tentando se internar com nome falso. Crente não fica doente. E agora foi muito constrangedor para o R.R. Soares, porque ele sempre disse: eu não fico doente. E agora pegou Covid. Que constrangimento. E muitos veem essas situações. Eles afastavam as pessoas de Deus. Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 5, e Deuteronômio 18, versículo 20, Moisés escreve a respeito dos falsos profetas que surgiriam, fariam inclusive sinais diante dos olhos deles e depois diriam: vinde após outros deuses, abandonemos o Senhor. O ensino do falso mestre em algum momento vai fazer um convite para que a palavra de Deus seja desobedecida. Não vai ser de cara, mas ele vai levar até isso, em algum momento. Ele vai colocar a sua palavra acima da palavra de Deus. Esses são os falsos mestres, e eles são um perigo que não surgem do lado de fora dos muros da igreja, eles aparecem dentro. Eles surgem do nosso próprio meio, e nós precisamos tomar muito cuidado e atenção com isso. Pedro mostra para nós que a sua maneira de agir é a dissimulação. Observa aí no texto, quando ele diz, deixa eu voltar lá, eu tirei aqui o meu. Eles surgirão entre vós, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Introduzirão dissimuladamente. Se você observar no texto original, a palavra introduzir dissimuladamente é uma palavra só, não são duas palavras. E ela é uma única palavra que tem o sentido de introduzir secretamente, com astúcia. Todo o ensino errado, ele é apresentado sempre com uma capa de um ensino libertador, que promove o bem-estar e que enaltece o esforço humano, diminuindo o valor e o papel da graça nas nossas vidas. Ele é quase para uma forma de massagear o ego das pessoas. Eu me lembro, um apóstolo aqui de Goiânia, um tempo atrás, ele foi confrontado por um repórter da televisão, num programa de entrevistas, e o entrevistado começou a bajulá-lo. O que é isso? Você é um cara muito inteligente, como é que você fala umas coisas dessas para mim?
E o que o cara estava falando estava certo. A pregação do apóstolo é que estava errada. Menos de 6 meses depois, esse camarada que o interpelou estava sendo nomeado o líder da televisão da igreja do apóstolo. Foi convertido ao seu ensino. E eu me lembro, quando um apóstolo aqui de Goiânia se declarou apóstolo Silas Malafaia, lá de São Paulo, foi para a televisão e falou horrores dos apóstolos. Aí esse apóstolo aqui de Goiânia o convidou para vir pregar no aniversário da igreja dele. E fizeram um acordo. Desse dia em diante, nunca mais eu vi o Silas Malafaia falando contra apóstolo nenhum. Depois que ele veio aqui em Goiânia. Eles introduzem os seus ensinos sorrateiramente. Eles fazem acordos com as pessoas para lucrar em cima disso. E as pessoas aceitam. Então eles continuam pregando os seus ensinamentos. Eles introduzem dissimuladamente os seus ensinos na igreja. Pedro diz mais, diz que eles introduzem o seu ensino como heresias destruidoras. Eles vão colocando bombas nos alicerces e nas colunas da vida espiritual das pessoas, e o que acontece é uma implosão na fé dessas pessoas. As suas heresias, elas são destruidoras. A palavra heresia é uma palavra que chama muita atenção. Paulo, quando ele fala sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, ele começa o capítulo 11 de uma forma muito negativa. Ele diz, olha, eu não tenho elogio para fazer a vocês a respeito da ceia, por causa de 3 questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 11, ele diz no versículo de número 18, que havia divisões na igreja, e por isso ele não podia elogiar a igreja quando ela celebrava a ceia. Ele diz no versículo 19 que havia heresias. A palavra que é traduzida lá no texto não é heresia. Ela não foi traduzida pela palavra heresia. Ela foi traduzida pela palavra cisma. E havia menosprezo, versículo 22, que é uma palavra que é desdenhar do outro. Paulo diz que a ceia na igreja de Corinto não representava união e nem unidade, mas representava divisão, cismas, criação de partidos, é a palavra que aparece lá, e divisões sociais, porque um se achava melhor do que o outro. Paulo diz, enquanto essas questões estiverem vivas numa igreja, a ceia não é a celebração da unidade, é a celebração da desunidade, da desunião do povo de Deus. E isso era vergonhoso, era o que Paulo estava dizendo. Uma das palavras que Paulo usa lá, que é a palavra partidos, é a palavra aireses, que é a palavra traduzida por heresias destruidoras aqui. Partidos são quando pessoas acreditam escolher um determinado caminho, e eles seguem por aquele caminho, e eles então passam a tratar aqueles que não seguem pelo mesmo caminho como seus inimigos. É o tal do partidarismo. Paulo enfrentou isso em 1 Coríntios. Alguns diziam que Paulo é que estava certo, outros diziam que era Apolo que estava certo, outros diziam que era Pedro que estava certo, e tinha um grupo lá que achava que era mais espiritual que todo mundo e dizia, não, é Cristo que está certo. E Paulo diz, nenhum dos 4 está certo, está todo mundo errado. Não é porque você usa um determinado nome e coloca ele na sua camiseta, é que você de fato está correto. Paulo então diz que partidos, eles têm a característica de dividir as pessoas e de quebrar a unidade do local. Olha, o nosso país, politicamente, ele defende o pluripartidarismo, que já virou o polipartidarismo. Eu não sei o nome de todos os partidos que existem. E cada dia aparece um novo, porque briga com alguém, discorda, inventa uma ideia nova, que são sempre as mesmas ideias ultrapassadas, das promessas de que vão mudar e nunca muda. Pedro está dizendo, então, que essas heresias, elas são destruidoras. O resultado delas na vida da igreja não vai ser edificação, vai ser queda, ruína, estrago, problemas.
eu conheci uma igreja que tinha 450 membros e uma fofoca, por causa de um cheque sem fundo, destruiu aquela igreja. De 450 membros, em 8 meses, por causa de uma fofoca, sobraram apenas 8 na igreja. 8. Olha só o que pode acontecer quando a gente insiste em um problema que poderia ser corrigido com o perdão, ou que um falso ensinamento fosse tirado do nosso meio. Então, Pedro usa a palavra heresia, que quer dizer escolha, partido. Antes do Novo Testamento, a palavra heresia, ela era uma palavra positiva, porque ela falava de alguém que escolhia um caminho e pautava a sua vida por esse caminho. Aí apareceu Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir de Jesus Cristo, há um padrão. Ele é o padrão. Então, ou você rejeita Jesus Cristo e diz ele não é verdade, coisa nenhuma, que é o que os gnósticos estavam fazendo, ou você entrega o seu caminho na vida, nas mãos de Jesus, e o ensinamento dele, a palavra dele vai dirigir a sua vida. Então, depois de Jesus Cristo, a palavra heresia, que é formação de partidos, ela passou a ter um sentido negativo, porque agora eu tenho um padrão para rejeitar ou abraçar. É um padrão que se diz a verdade. Por que há tanta briga contra o cristianismo? Porque nós dizemos que tem a verdade, que é Jesus. Então, a heresia é quando eu nego a glória e a soberania a Jesus Cristo. E é isso que Pedro está dizendo que eles vão fazer no final das contas. Eles vão negar a soberania de Jesus Cristo na vida deles. Seu ensino culmina na negação da soberania de Cristo sobre a igreja. E observe aí então o que significa negar a soberania de Cristo na igreja. Significa pelo menos 6 questões. O que os falsos mestres lá de 2 Pedro estavam negando? Primeiro, eles negavam a inspiração e a autoridade da Bíblia. Por isso, no versículo 21 do capítulo 1, ele enfatiza, nenhuma profecia da Bíblia foi dada por vontade humana, porque eles negavam. Segundo, eles negavam o caráter pecaminoso do ser humano. Pecado não existe, você é filho do Deus perfeito. Tem uma religião por aqui, em Goiânia, que ensina isso. Tem até programa às 6 horas da manhã em alguns canais. O camarada coloca a mãozinha assim e diz, o pecado não existe, você é filho do Deus perfeito. A dor não existe, você é filho do Deus perfeito. Eu queria pegar um martelo e ir lá no programa e dar uma martelada bem no dedão do pé dele para ver se ele não dizia, ai. Claro que a dor existe. E ela dói exatamente onde machuca mais. As irmãs machucam a unha, fica o dia inteiro. Ai, está doendo. Não é? Porque dói mesmo. Então, negar que nós somos pecadores, 1 João capítulo 1, versos 5 a 10, é dizer que Deus é mentiroso, porque é Ele que diz que nós somos pecadores. Terceiro, eles negam a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Jesus não morreu por ninguém, Ele só morreu sozinho. Mas a Bíblia ensina que Ele morreu e a morte dele paga os nossos pecados naquela cruz. Quarto, eles negavam a salvação somente pela fé, porque os gnósticos ensinavam que a salvação era pelas obras. Você tem que fazer por merecer. Quanta gente, até mesmo na igreja, está tentando merecer a salvação. Nós ensinamos na classe Fundamentos da Fé que a salvação é pela graça, que eles precisam entregar a vida para Jesus, mas na hora que a gente pergunta no exame do conselho para a pública profissão de fé, sempre aparece um ou outro que diz, eu ainda não mereço, eu ainda acho que eu não tenho. É claro que a fé ainda é jovem, é imatura, é ingênua, e a gente sempre esclarece. Então, eles negam. E quando eles negam para pessoas que acabaram de ser convertidas,
o estrago é muito maior. Quinto, eles negam a realidade do julgamento eterno de Deus. 3 vezes, nesse capítulo 2, Pedro vai dizer que Deus os condenará, os falsos mestres. Eu posso negar, mas a condenação virá. Tiago diz: não vos torneis muitos de vós mestres na igreja, porque sabemos que receberemos maior juízo. Estar na posição de ensinar a igreja atrai sobre si o juízo de Deus. Deus te julgará com mais rigor. Se ele faz isso com quem ensina a verdade, o que Deus vai fazer com quem ensina a mentira? Pedro diz que vai ser severo com eles. Mais severo ainda do que com aqueles que ensinam a verdade e já recebem maior juízo do que os demais. Então, ensinar na igreja é uma bênção, é um dom, é um talento que Deus nos dá, mas ele traz consequências. E se você escolhe ensinar porque quer aparecer, quer ser aplaudido, quer ser o bambambam e deixar Jesus de lado, você escolheu um péssimo caminho para seguir, porque quem vai resolver a situação é o próprio Deus. Ele não reparte a glória dele com ninguém. E por último, eles negam especialmente a divindade de Jesus. Por que negar a divindade de Jesus? Se Jesus não é Deus, nada do que ele diz é verdade. Mas se ele é Deus, prepare-se, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É o que está escrito em Amós, capítulo 9. Prepara, porque ele não abre mão da verdade, ele é a verdade. Então, a Bíblia diz, e essa é a primeira condenação dita aqui, que a sua ruína, ela vai ser repentina. Uma das coisas que eu mais gosto em filmes épicos é ruínas, não sei porquê, é um interesse meu. Fotografia de ruína me interessa. Ruína demonstra que houve um passado melhor e que ele foi perdido e ficou ali aquela parede para dizer: olha o que foi perdido. Então, eu procurei várias ruínas lá na internet e achei essa. Uma porta de uma casa que no passado foi grande. Falsos mestres encontrarão repentina destruição. Quem os destruirá? Deus. É Deus quem defende o seu povo. Eles ensinarão heresias destruidoras, mas eles mesmos é que serão destruídos por elas. Deus cuidará, protegerá e preservará a integridade daqueles que o amam e o temem e querem andar na verdade. Então eles ensinarão as heresias, mas elas cairão sobre a cabeça deles mesmos. A mentira tem perna curta e Deus é aquele que revela aquilo que está sendo chamado. Então, em segundo lugar, aqui no texto, você observa que os falsos mestres, eles são os mercenários da fé. Versículo 2 até o versículo 4. Olha quanta coisa esquisita esses camaradas fazem na igreja. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo, ele vai dar 3 exemplos e vai dizer, vai fazer isso também com eles. Então, o versículo 2 e o versículo 3 mostram como que esses falsos mestres trabalham na igreja.
eles ensinarão coisas dissimuladas e pessoas os ouvirão. Pessoas despreparadas doutrinariamente, pessoas que não santificaram a Cristo pela fé nos seus corações, estando prontos para responder tudo quanto é perguntado a respeito da esperança que há nos seus corações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro diz, e eu expliquei aqui para os irmãos, que dar a resposta é ter tudo à mão. Como aquela dona de casa que precisa fazer um almoço, ela tem todos os ingredientes e temperos à disposição e ela pega e usa. Quando nós santificamos a Cristo como Senhor e investimos no nosso crescimento espiritual, nós identificamos o erro e o neutralizamos, mas quando não santificamos a Cristo, somos como crianças que são levadas de um lado para o outro por ventos de doutrina que aparecem. Quando eu entrei no seminário no Brasil, aparecia um vento de doutrina a cada 5 anos. Agora, quase todo mês tem um novo aí, uma moda nova. E elas batem aqui na nossa porta constantemente. Quando o G12 apareceu aqui em Goiânia pela primeira vez, foi um presbítero da nossa igreja que foi lá e veio animado, vamos aplicar isso aqui na igreja. Ingenuamente. E aí aparecem novidades por aí e as pessoas vão abraçando ingenuamente, inconsequentemente. Ele diz, cuidado, porque muitos, não são poucos não, muitos seguirão as suas práticas porque o seu ensinamento é atrativo, ele é interessante, ele chama a atenção. Ele diz mais, a palavra libertino aqui no texto, a gente sempre dá uma conotação sexual, mas libertino aqui no texto é a mesma palavra que foi traduzido por destruidora no versículo anterior. Aquilo que destrói a sua vida. Pedro fala de comportamentos que vão destruindo pouco a pouco, parede por parede de uma casa. Você vai derrubando a casa aos pedaços. Então, por sua causa será infamado o caminho da verdade. Infamar é falar mal. Espalhar má fama. E a palavra no original ela tem o sentido de falar mal insultando, com grosseria. Por causa de falsos mestres dentro da igreja, as pessoas de fora se acharão no direito de falar mal de nós. Então, por causa dos falsos mestres, o cristianismo é maltratado pelo mundo. Eles fazem com que a verdade seja tratada como se fosse mentira. Pedro diz que esses falsos mestres, eles farão um comércio de nós, com palavras fictícias. Eles são movidos por avareza. O desejo deles é enriquecer, é ganhar dinheiro. Olha o patrimônio de algumas pessoas aí que lucram com a fé. E o texto, então, diz que a avareza é o desejo de sempre possuir mais e mais e mais e nunca ser saciado. Você pergunta para algumas pessoas ricas e diz que elas são ricas, não, eu sou pobre, eu tenho pouco. Porque quer mais. E tem muita gente que é muito pobre e também é avarento. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e organiza a sua vida por causa do desejo. Como é mesmo o nome daquela novela da Rede Globo? A Força do Desejo. Um quer ser homossexual, a outra quer ser lésbica, o outro quer tomar a esposa do melhor amigo. E foi assim que a Rede Globo soltou aquela novela a primeira vez, foi muito criticada. Agora, da segunda vez, ela relançou a novela, ninguém falou nada. E para eles é um grande sucesso. A força do desejo. Então, o texto diz que eles fazem comércio com palavras fictícias. A palavra traduzida aqui é a palavra que deu origem ao termo plástico. O
plástico é um material que é fácil de ser moldado. Você coloca ele no formato que você quiser, melhor do que o barro. Então, palavras fictícias são palavras que elas se amoldam a uma pesquisa de mercado. Lembra quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil? Ele fez uma pesquisa sobre quais os 5 assuntos que mais emocionavam o povo brasileiro. Levou gente para laboratório, colocou eletrodo e ficou medindo. Quando fala em saúde, o negocinho lá, a agulha ficava balançando. Opa, vamos falar sobre saúde na nossa campanha política. Emprego, falta de emprego. Vamos falar. 5 coisas. Emprego, saúde, aquilo. E foi eleito. Isso tinha sido usado nos Estados Unidos para a eleição do Bill Clinton. Aplicou aqui no Brasil e deu certo. Então, algo que é plástico, que você amolda do jeito que você quer para atrair a atenção, o apoio, o seguidor para o seu lado. E muitas vezes nós somos conduzidos por aquilo que nós gostamos de ouvir. É plástico, se amolda, é fácil de mexer. E então, o seu sermão é muito bem elaborado e moldado para ter um formato que agrada, mas que não tem firmeza e pode ser adaptado a qualquer objetivo. Todo mundo aqui gosta de ouvir o pastor Cláudio Duarte, não gosta? É muito engraçado. Eu amo ver as piadinhas dele. Mas tem um detalhe, ele nunca fala da graça. Procura. Vários. Nunca fala da graça. Faz a gente rir adoidado. Não estou dizendo que ele é um herege, mas o tanto que ele cresceu na mídia, sem que as pessoas prestassem atenção em alguns problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra que simplesmente agrada. E porque agrada, então, ela merece ser ouvida. Não é bem assim. Tem que ser um pouco mais criterioso, diz a palavra de Deus. Pedro diz mais, ele diz, eu já falei sobre isso, que o seu juízo não tarda. Pedro, ele elenca um monte de problemas e depois diz, o juízo de Deus vem. Aí ele elenca mais um monte de problemas e diz, o juízo de Deus vem. Ele diz, ele não tarda, ele diz, ele não dorme. Deus não está tirando uma soneca. Deus está muito atento ao que anda sendo ensinado nos púlpitos, nas escolas dominicais, nos pequenos grupos das suas igrejas. Terceiro, Deus não poupará os falsos mestres do seu justo juízo. Do verso 4 ao verso 6, Pedro dá 3 exemplos do juízo severo de Deus sobre grupos de pessoas. Ele começa com os anjos. Esse é um dos textos complicados de interpretar no Novo Testamento. Essa gravura é uma gravura do arcanjo Miguel, dando uma sova nos demônios caídos. Outro dia eu falei aqui na igreja que a Bíblia falava de 2 anjos, o Miguel e o Rafael, né? Não, era o Gabriel. O Rafael é um anjo que é mencionado no livro apócrifo lá do Antigo Testamento. Então, Pedro diz, Deus não poupou os anjos quando eles pecaram. Quando foi que os anjos pecaram? Quando Satanás caiu. Há muita especulação e dúvida a respeito de como foi a queda de Satanás, quando foi a queda de Satanás, qual foi o motivo da queda de Satanás. C.S. Lewis, que é um autor muito apreciado aqui na nossa igreja, ele propõe que Satanás caiu quando Deus falou para ele assim, vou criar o homem e vou fazer um plano de redenção a partir da queda do homem no pecado. E aí, segundo C.S. Lewis especula, Satanás não concordou. E se rebelou contra Deus, porque ele que queria governar essa criação. Então Deus o expulsou da sua presença, mas Satanás não foi sozinho, ele levou um monte de anjo caído com ele. Demônios são anjos caídos. Anjos que perderam o direito de estar com Deus. E a Bíblia diz que estes anjos não têm perdão. Eles foram encerrados, eles foram precipitados no inferno,
e a palavra traduzida por inferno aqui não é Hades, que é a palavra comum, é a palavra Tártaro, que na mitologia grega, em alguns estudos judeus, não na Escritura Sagrada, é a parte mais funda do abismo onde estão os mortos. Não sabemos se é assim. A mitologia grega é que faz escalas dentro do inferno, né? Tem o Hades, aí tem o Tártaro e tem essas coisas todas. Mas Pedro usou essa palavra para dizer que os anjos estão no fundo do fundo do fundo da condenação. Não há perdão para eles. Deus não os poupou porque não concordaram com a palavra de Deus. Se Deus não poupou a anjos, o que ele vai fazer com os falsos mestres? Os anjos são muito mais poderosos do que nós. E Deus os encerrou em um castigo eterno. A palavra precipitar tem o sentido de queda. A palavra abismos de trevas fala de uma caverna muito profunda, com um fundo muito fundo. E eles estão ali reservados para o juízo. A palavra que é traduzida por abismos de trevas aqui é a palavra que deu origem ao termo português silos. Silos ou silagem é aquilo que faz com as sementes para poder vender na próxima estação. Então, lembra quando você está viajando e vê aquelas negócio parecendo caixa d'água? Aquilo está cheio de semente. Elas estão reservadas para serem vendidas ou usadas no momento certo, no momento apropriado. Deus reservou os anjos caídos para o dia do juízo. Eles estão presos até esse dia. Presos no sentido de que eles não mudarão a sua situação na presença de Deus. Deus não poupou também o mundo antigo na época do dilúvio. É o que Pedro diz aí. Observa no texto. Primeiro ele diz, ora, se Deus não poupou anjos, verso 4, quando pecaram, o motivo do castigo de Deus foi o pecado, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Observa que Deus dá nome aos bois e os motivos. Por que Deus mandou o dilúvio? Por causa da impiedade das pessoas. Então, é muito bonito ver a arca de Noé, aquela coiseira toda, né? Uma experiência marcante, mas ela mostra o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a sua palavra. E observa que quando ele diz que Deus preservou a família de Noé, ele chama Noé de pregador da justiça. Uma curiosidade, quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Alguém lembra? 120 anos, seu Jair está afiado aqui na escritura. 120 anos. Gente, eu tenho 53. Quem aqui na igreja tem 120 anos? 120 anos dizendo para as pessoas, arrependam-se, senão Deus vai mandar chuva. Lembra que na época não tinha chuva. A Bíblia fala que só subia uma névoa da terra. Eu fui em Lima, no Peru, lá em Lima não chove. Cai um chuvisquinho de vez em quando, porque é no litoral, mas a cidade não chove. Eles não sabem o que é isso. Tem que ir em outro lugar do Peru para ver chuva. Naquela época não chovia. E aí Noé fica dizendo, vai chover, vai chover. 120 anos. As pessoas falavam assim, esse cara é um gagá. A Bíblia diz, Pedro vai dizer em outra parte, que as pessoas criticavam Noé o tempo todo. Ele pregava que o dilúvio viria, e as pessoas diziam, que bobagem, que mentira, está tudo errado. E aí eles se comportavam impiamente. O que é impiedade? Impiedade é saber que Deus existe, conhecer a sua palavra e escolher não obedecer. Isso é impiedade. O piedoso é aquele que guarda os mandamentos de Deus. O impiedoso é aquele que sabe os mandamentos de Deus, mas resolve desobedecê-los. Constantemente.
não se converte a eles. Então, durante os 120 anos da construção da arca, as pessoas criticavam Noé, dizendo: é mentira, isso não vai acontecer, não tem chuva coisíssima nenhuma. E aí a chuva veio. E o que é mais interessante, em outro lugar, eu acho que é aqui em Pedro mesmo que vai dizer, a Bíblia diz que Noé entrou na arca com aquela bicharada toda e a sua família e esperou 7 dias. Dentro da arca, 7 dias. E sem chuva. Aí no 7º dia, a chuva veio. Quando você vê filmes da Arca de Noé, que o povo sai correndo lá, tentando entrar na arca, Noé sai correndo para colocar os últimos animais, não tem nada daquilo. Ele terminou, colocou os animais, entrou e cadê a chuva? Ela só veio 7 dias depois. E Pedro diz que Deus fez isso de propósito, não para envergonhar Noé, mas para dar oportunidade de arrependimento para as pessoas ímpias. E aí então veio a chuva. Quando a chuva veio, foi um Deus nos acuda e não teve mais jeito. Deus não poupou o mundo antigo. Só 7 pessoas foram livres. E a arca de Noé é um tipo da nossa salvação. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, atenderam ao seu chamado, buscaram refúgio no meio que Deus providenciou para a salvação. Então, aqueles que olharam para a serpente de bronze eram curadas das picadas das serpentes. Quem não olhava, morria. Aqueles que creem na cruz são perdoados seus pecados. Os que não creem, não são. Então, em segundo exemplo, Deus não poupou o mundo antigo. O dilúvio foi o juízo de Deus sobre as pessoas que não quiseram ouvir a sua palavra e obedecê-la. E o terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 começa com Deus conversando consigo mesmo. Ele diz: eu vou ocultar de Abraão o que eu quero fazer, uma vez que eu o escolhi para que andasse na minha presença. E aí vem o anjo do Senhor e mais 2 anjos. O anjo do Senhor, nós cremos, é Jesus Cristo, antes da sua encarnação. Ele vem visitar Abraão. Fala a respeito do nascimento de Isaac. E ele diz: eu vou lá em Sodoma destruir aquela cidade devassa, e Sodoma e Gomorra. Então ele diz isso. Olha o que o texto diz no verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Novamente a palavra ímpio aparece no texto. Quem escolhe viver fora dos padrões de Deus vai experimentar esse castigo. Mas lembra que ele está falando dos falsos mestres e os seus seguidores. Ele começa o texto dizendo: muitos o seguirão. Olha o que vai acontecer com eles. Então quem estiver seguindo vai experimentar. Lembra de Datã, Abirão, lá em Êxodo e Números? Eles se levantaram, Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, questionaram a autoridade de Moisés, e a Bíblia diz que a terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Mas quem permaneceu fiel, a rachadura veio, contornou a cabana e foi para frente. Horrível de se ver. Ficou claro quem era o desobediente e quem era o obediente. Um detalhe que me chamou a atenção no texto é que não era só Coré, Datã e Abirão, tinha um quarto. Você lembra o nome dele? Acho que era Ur. O Ur não morreu. Sabe por quê? O texto começa falando de 4, mas quando a coisa toma corpo, só 3 permanecem. Ur foi preservado porque ele percebeu que estava indo num caminho errado e desistiu. E aí ele não foi tragado pelo castigo de Deus. É possível se arrepender e voltar atrás, antes que seja tarde demais. E esse Senhor lá do Antigo Testamento é um exemplo disso. Mas para aqueles que não desistirem,
ele ordenou a ruína completa, e o castigo severo de Deus é para ser exemplo para que outras pessoas não façam igual. Hoje na televisão e na mídia as pessoas brincam com o juízo de Deus nas Escrituras. Nomes de cidades, Sodoma hoje dá nome para um pecado chamado sodomia, que é as pessoas que se deitam com pessoas do mesmo sexo, numa relação sexual. E aí vai, e as pessoas brincam com isso. Quarto lugar, então, para terminar de forma positiva, e eu não vou gastar muito tempo aqui, ele cita 3 exemplos negativos e ele separa um exemplo positivo da ação de Deus para preservar. Ló morava em Sodoma. E Ló, diz a Bíblia, ele se afligia com aquilo que ele via quando andava nas ruas, e nos mercados e nos locais. Escolheu errado em morar lá. A sua esposa pagou um preço muito alto por teimar em amar aquele local, mas Ló foi livre. E a Bíblia diz que Ló estava tão assim, ele era angustiado, mas estava tão preso àquilo lá, que ele ficou demorando para sair, até que o anjo veio, pegou ele pela mão e saiu puxando ele para fora da cidade. Porque Deus sabe preservar o justo na provação. Deus preservará aqueles que lhe pertencem do ensino errado. Ele pessoalmente nos pegará pela mão e nos livrará desse caminho torto que nos afasta dele, porque ele sabe livrar os justos da provação. Jó vivia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, é o que diz o texto. Ele se atormentava pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Deus prometeu para Abraão que se ele encontrasse 5 pessoas justas naquela cidade, ele não a destruiria. Só achou Ló. Libertou a ele e as suas filhas, que depois aprontaram um monte de coisa errada daí para frente. E o que chama a atenção nesse texto é que ele, falando de coisas negativas, ele solta uma frase positiva: é porque Deus sabe livrar da provação os piedosos. Ele sabe como fazer. E nós podemos aprender ouvindo, seguindo a sua palavra. Há 3 questões aqui. Deus é quem livra o justo do castigo. É uma obra dele. É graça. É favor que nós não merecemos. Segundo, Deus sabe livrar da provação. Ele livra especificamente do problema que aparece, enquanto nós somos piedosos. Terceiro, Deus reserva para o castigo os injustos. Há um dia separado para o juízo final. Deixa eu fazer aqui 3 aplicações rápidas. Primeira, nunca se esqueça, os falsos mestres surgem no nosso meio. Fique de olho. Agora, a gente só vai enxergar se a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração estiver alimentado pela palavra da verdade. Invista no seu crescimento espiritual. Não perca tempo. Cuidado, porque eles aparecerão. Segundo, os que ensinam recebem juízo exemplar. Os que ensinam heresias, ainda mais. Deus tenha misericórdia daqueles que intentarem abusar da fé do povo de Deus e daqueles que já estão fazendo isso. E terceiro, cuidado se você tem prazer no comportamento impiedoso daqueles que frequentam essa igreja. Tem gente que gosta de piadinha suja. Não ande com eles. Tem gente que fica fazendo brincadeira sem graça só para parecer jovial. Não faça isso. Tem gente que tem prazer em ficar assistindo gente herege só para ficar falando. Para quê? Por quê?
Qual o objetivo de ficar falando e dando popularidade para esse tipo de pregação? O reverendo Carlos Del Pino, ele diz: tome muito cuidado com aquelas pessoas que sentem saudade da época que não era crente. Eu tive um colega no seminário que ele falava com prazer das peripécias sexuais dele antes de converter a Cristo. Ele ficava falando para a gente lá no seminário, ele falava: para quê? Por que tem tanto prazer nessas coisas? Você já não deixou para trás? Elas não te traziam vergonha? Contava com alegria. Nossa, eu tinha tantas mulheres na minha cama. E a gente vai entregar uma igreja na mão de uma pessoa como essa. Cuidado com aquelas pessoas que sentem saudades da velha vida, que falam com prazer do tempo que não era crente, que conta as histórias dos seus amigos não crentes no meio da igreja como se fossem vantagem. Essas pessoas não são dignas da nossa companhia. Paulo fala: olha, aqueles irmãos que andam irregularmente, não se associe com eles. Tome cuidado. A Bíblia diz: não seguirás a maioria para fazer e cometer o pecado. E a gente tem muito essa mentalidade de grupo, não de corpo, mas de grupo. De que já que o grupo faz, então está certo. É o meu grupo. Não, meus irmãos. Ananias e Safira foram castigados severamente porque combinaram pecar e mentir para a igreja. Tem pecados que são combinados. E a gente tem que abrir o olho por causa desses pecados. Então, isso é só a abertura. Pedro ainda vai falar mais coisa desses camaradas. Se Deus quiser, daqui 2 domingos a gente volta para tratar disso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Não entendi. A Bruna está perguntando, então, todo mestre, professor, ele também é pecador, ele também desliza, ele também cai. Até onde vai o deslize e o pecado do falso mestre? Quando ele ensina que isso não é errado. No passado, um seminarista, numa igreja que depois eu pastoreei, eu só conhecia a história, ela tinha acontecido 20 anos antes. Um seminarista foi cuidar de uma igreja no interior de Goiás e ele achava que sexo livre não era condenado na Bíblia. E ele ensinava isso na pregação. Até que as pessoas começaram a... Está estranho essa pregação. E aí ele começou a querer praticar essa pregação com algumas irmãzinhas da igreja. E começou a chamá-las para a casa dele. E aí uma irmã foi chamada, ele quis fazer certas coisas com ela, ela o denunciou ao conselho da igreja. E então ele foi disciplinado, foi afastado e perdeu a permissão de pregar. Isso acontece. De repente a pessoa começa a ensinar uma coisa que ele acha ou que ele quer que seja certo, mas que a Bíblia condena, e ele começa a dizer que está certo. Então não é só um deslize, vira um ensinamento, né? Agora, todo ensinamento ele vem assim, agradável, interessante, sedutor, e aí você cai na armadilha. Quando você viu, você fica até assustado, né? As pessoas começam a concordar e depois alguém abre o olho delas. Isso acontece. Graças a Deus nós temos sido preservados desse tipo de pregadores no nosso meio. Mas isso não quer dizer que eles não estejam por aí. E de vez em quando eles aparecem no nosso meio. E a gente tem que chamar a atenção. A gente tem que dar um jeito de colocá-los para fora. Eu atuei na disciplina de um pastor uma vez que ele ensinava barbaridades. E ele foi defendido, muito bem defendido por alguns colegas. Deu muito trabalho para tirar o púlpito daquele pastor. Mas graças a Deus ele não ensina mais na IPB. Graças a Deus.
O nosso sistema nos ajuda a tirar essas pessoas do nosso meio, por mais incrível que pareça. Outros sistemas facilitam a permanência deles. Mas o nosso sistema, com todos os erros que são cometidos usando a nossa Constituição, ajuda mais do que atrapalha a gente livrar a igreja desse tipo de ensinamento. Mas ainda aparece. E de vez em quando igrejas inteiras sofrem com esse tipo de postura. Vamos orar?